Raul e Andressa se despedem de Otávio. Diná também despede-se. Ele responde que foi um prazer tê-la em casa e deseja uma boa viagem. Depois que ficam sozinhos, Otávio começa a sentir fortes dores. Tato e Dudu chegam e ele tenta disfarçar, dizendo que eles já foram. Otávio comenta que eles deveriam ter ficado para almoçar com eles, dizendo que não foi elegante saírem daquele jeito. Dudu chama Otávio de chato e ele pede para ele parar de falar. Otávio afirma que não admite indelicadeza com seus hóspedes. Tato confronta o pai e diz que Diná não merece ser tratada como rainha. Otávio responde que essas grosserias ele deve guardar para as namoradas dele. Tato diz que está começando a ficar com raiva dele e sai. Dudu concorda e diz que também sente o mesmo. Maroca então pergunta a Theo se ele já combinou com Diná sobre como será feito para ele visitar a pequena Paty, pois essa situação ainda não foi resolvida. Theo responde que ainda não acertou nada com Diná, mas que pretende resolver tudo da melhor forma possível. Ele pede um favor a Maroca, dizendo que vai cuidar da situação com Diná da maneira correta e pede para que Maroca o avise assim que Diná estiver bem, para que ele possa visitar Paty sem problemas. Theo deixa bem claro que não pretende mais voltar para casa, nunca mais, mostrando sua firme decisão de se afastar daquele ambiente. Otávio anuncia que está indo embora, porém Tato lembra que amanhã é a final do campeonato e sugere que ele fique. Otávio reafirma que vai partir, mas diz que os filhos podem ficar e até pede para que voltem para casa de ônibus, mostrando um lado prático e preocupado. Tato comenta que certamente irá se encontrar com Diná, deixando no ar seu interesse por ela. Dudu, por sua vez, confessa que odeia Diná e que está começando a sentir a mesma raiva por Otávio, revelando um ressentimento crescente. Em casa, Otávio fica refletindo sobre as palavras e atitudes de Dudu e Tato, tentando entender o que está acontecendo com seus filhos. Enquanto isso, Mauro chega entregando flores para Lisa, tentando uma aproximação, mas ela, firme, devolve todos os presentes, inclusive as flores, deixando claro que não quer mais nenhum contato com ele. Lisa diz que não quer mais nem olhar para o rosto de Mauro, afirmando que Alexandre tinha muito mais caráter que ele, o que só aumenta a rejeição. Ela revela que Carmen contou toda a verdade para ela, o que fez com que sua opinião sobre Mauro mudasse completamente. Mauro tenta se justificar, alegando que a culpa não é dele, mas Carmen surge interrompendo, afirmando que tudo aquilo era mentira e o chama de cafajeste, expondo suas verdadeiras intenções. Carmen ainda comenta que contou até sobre as filmagens que envolvem Mauro e que já saiu da locadora, portanto, não tem mais medo das ameaças dele. Com isso, Mauro não tem escolha a não ser ir embora derrotado. No mesmo momento, Bia e Ismael chegam em casa. Bia comenta que se divertiram muito e que Regina estava com eles durante o passeio, mostrando um clima de descontração. Bia se levanta, mas logo Estela reclama da maquiagem que Bia está usando, demonstrando preocupação com a aparência da filha. Ismael se acomoda e comenta que foi ele quem sugeriu que Bia se maquiasse, tentando justificar a situação. Estela, no entanto, fica irritada e expulsa Ismael de casa, relembrando os problemas que tiveram no passado, mas Ismael tenta minimizar, dizendo que seu gesto foi apenas um sinal de carinho. Estela então afirma que não sabe o que teria acontecido se Tibério não tivesse chegado na hora certa. E não hesita em chamar Ismael de canalha, mostrando toda sua revolta. Bia acaba se envolvendo no meio da discussão entre Estela e Ismael e, infelizmente, acaba levando um tapa no rosto, o que deixa o clima ainda mais tenso e dramático entre eles. Estela pede para Ismael ir embora. O mesmo afirma que irá, porém vai levar Bia para sua casa por conta do estado de Estela. Estela alega que ele está tentando desviar sua filha. Ele responde que se contar para qualquer pessoa o acontecimento do tapa na Bia, o juiz iria apoiá-lo. Ismael pede para Estela se manter calma quando Bia voltar, pois ele não iria se responsabilizar pelos seus atos. Estela fica preocupada em casa. Zeca toca. Ele diz que fez a canção para Naná. Na sequência, ele pergunta para Bárbara se Naná está realmente apaixonada por Tato. Antes de ele completar a frase, ela o beija e diz achar. Zeca visualiza Naná e beija Bárbara novamente. Naná pede desculpas por atrapalhar ambos. Bárbara diz estar farta de ser usada, portanto, Zeca beijou a mesma apenas porque a ex dele havia visto a cena. Bárbara diz estar cansada dessa situação. Ela cita que irá cuidar da vida dela. Sendo assim, vai arrumar um namorado de verdade e pede para Zeca cuidar da vida dele. Bárbara sai. Sofia observa a situação. Zeca comenta sobre o problema no qual Sofia arrumou, alegando para a mesma contar toda a verdade sobre o que aconteceu.
Ela responde que não é possível, sendo assim não tem coragem. A mesma também revela sentimento de vergonha diante disso. Zeca pergunta a idade de Sofia, a mesma revela. Em seguida, ele critica a pessoa que fez isso. Fátima observa a situação. Zeca pede para pedir ao cara falar a verdade e pergunta sobre a família dela. Fátima comenta sobre Zeca estar abraçado com Sofia. Sininha diz estar confirmado que ele é o pai da criança. Tibério acha estranho. O protetor do mesmo fala algo, mas Tibério alega que não adianta, pois ele não é mais o protetor dele. Fátima pede para ele ouvir. Tibério revela que ele disse ao mesmo que o pai do filho de Sofia é Zeca. Tibério pergunta quando Zeca vai se casar com Sofia, mas Sininha responde que apenas deixou ele ensaiar na pensão por achar que ele era um rapaz decente. Ela ressalta que viu Zeca crescer. Zeca cita que eles estão enganados e que ele nunca havia tocado em Sofia antes. Sininha diz que Sofia é menor de idade, portanto, o mesmo terá que se casar com Sofia. Zeca novamente nega e alega não ser o pai do filho de Sofia. Agenor comenta sobre o emprego e diz que não servia. Carmen cita que o mascarado deu de proporcionar uma resposta amanhã a ela. Lisa pergunta o motivo de Carmen esperar até amanhã, sendo que ele falou com um amigo dele hoje. Carmen diz estar ansiosa e quer falar com ele agora na casa do mesmo. Carmen em seguida vai. Zeca diz para Lisa e Agenor que ambos receberão uma visita, portanto, devido a uma calúnia. Agenor cita que é algo muito sério. Zeca alega que Sofia está grávida. Sendo assim, eles o estão acusando de ser o pai da criança. Lisa fica indignada. Zeca diz que nunca olhou muito no rosto da menina. Lisa cita que ele é jovem. Agenor, por outro lado, reclama sobre ele não ter vergonha na cara diante desta situação. Zeca se nega. Lisa tenta protegê-lo. Agenor chama Lisa de bobinha. Agenor cita que Zeca terá que arrumar um emprego mais responsável. Otávio cheira um perfume. Após isso, Glória aparece e diz não ter entendido o motivo dos meninos não terem vindo com ele. A mesma pergunta se ele não está se sentindo bem. Ela afirma que Dr. Alberto ligou. Sendo assim, está indo até a casa. Glória olha o perfume e em seguida pede permissão para sentir o cheiro. Alberto chega e pergunta se Diná esteve na casa, por conta do perfume. Glória, em seguida, pede licença e sai da sala. Maroca alega que Estela fez muito mal e não devia ter tapeado o rosto de Bia, mas Estela tenta se explicar e diz que perdeu a cabeça. Maroca pergunta o que Estela conseguiu com isso e comenta sobre Ismael ter levado Bia com ele. Além disso, cita que o nome mais bonito no qual eles devem estar chamando ela é de bruxa. Maroca alega que Ismael tem total direito de ver a filha dele. Estela diz que ela sempre fica do lado dos seus genros. Maroca pergunta se Estela nunca se esforçou para entender Ismael. Estela fala que nunca queria que sua Maroca soubesse das coisas, chamando mesmo de vigarista. Estela cita o que ele fez com Diná. Maroca diz que Diná não é flor. Ela responde para Estela que vai esperar para ver como essa história foi de verdade. Estela sente que Diná chegou em casa. Pati cumprimenta sua mãe. Maroca chega com Estela para ver Diná. Por sua vez, Maroca cita que estava aflita. Sendo assim, sabia que tinha acontecido algo com Diná. Raul comenta que Ismael não vale nada. Diná pergunta que horas Theo havia saído da casa e como ele sabia que a mesma não estava em casa. Maroca disse que ele telefonou. Diná avisa que ela tinha a obrigação de dizer que Diná estava em casa. A mesma pede para Maroca não permitir que Theo vá mais na sua casa. Maroca diz não entender o porquê. Diná cita não querer. Otávio comenta como foi a hospedagem de Diná em sua casa para Alberto. Ele cita que houve um momento no qual olhou Diná dormindo tranquila. Alberto pede para falar dos filhos dele. Otávio pergunta se irá poder ajudar seus filhos quando falecer. Alberto cita que ele passará por um período de adaptação antes de passar para o mundo espiritual. Alberto comenta que ele vai poder ajudá-los a instruir um caminho melhor e decisões mais certas quando houver na vida dos filhos de Otávio. Ele pergunta para o doutor se vai conseguir enxergar. Alberto cita que sim, pois é o espírito que produz a visão. O médico pergunta o porquê de ele estar diferente com os filhos dele, mas Otávio alega que os filhos dele eram mimados e dependentes demais do mesmo. Alberto comenta que ele está maltratando os filhos dele. Otávio diz caber a ele decidir o que é melhor para seus filhos. Josefa pergunta se Theo conseguiu sair com Pati. Ele revela que acordou com saudade de sua filha e acabou ligando para Maroca e descobriu que Diná não estava, portanto decidiu visitar. Josefa sugere para ele sair com os amigos ou fazer algo diferente. Ela cita que a solidão machuca.
Theo diz que ela está proporcionando a ele uma ideia. Josefa pergunta se ele vai procurar Lisa. O mesmo responde, dando a entender que sim. Theo comenta ser um homem livre e que já se separou de Dinah, mas Josefa diz que legalmente não e que Lisa deve saber sobre o assunto. Theo alega para Josefa que nunca procurou Lisa, sendo assim, os encontros foram por acaso. A mãe de Theo alega que ele está realmente gostando de Lisa e pergunta se é para valer, porém, ele afirma que tem quase certeza. Ele cita que Lisa o faz sentir-se bem e diz que ela não é parecida com Dinah. Theo diz poder ser simplesmente o que é com Lisa. Josefa alega que Dinah e ele pertenciam a mundos diferentes. Josefa cita que Theo é muito jovem e pergunta por que ele vai se envolver em outro compromisso. Dinah pergunta quanto tempo o Theo ficou na casa, mas Maroca comenta que ele almoçou por lá. Estela fala que ele chegou, fez companhia para Maroca, brincou com Patrícia. Dinah chama Maria, em seguida pede para ela mandar lavar uma roupa no banheiro. Maroca pergunta para que essa pressa. Dinah cita que a roupa é do filho de Otávio Jordão. Dinah alega que essa foi a última vez que Maroca deixou Theo entrar na casa. Ela diz preferir que Theo veja Paty apenas quando ela estiver em casa. Estela pergunta se Dinah está querendo forçar Theo a voltar, mas Dinah cita que já aceitou o fim do casamento entre ambos. A mesma diz não aceitar ver Paty quando ela não está. Dinah cita que, se Theo arrumou outra mulher, ele iria arrumar outra filha também. Após isso, Dinah sai. Estela cita para Maroca que Dinah é impulsiva. Maroca alega que se Theo for ao juiz, a situação de Dinah irá ficar mal. Estela vai até sua irmã e pergunta se por acaso Dinah não está falando sério em proibir Theo de ver Patrícia. Mas ela responde a Estela que cada um luta com o que tem e na sequência fala sobre o sofrimento de Estela em relação ao seu marido e Bia. E a mesma diz a Dinah querer apenas Bia perto dela. Estela pede para sua irmã aceitar a separação logo de uma vez. Estela pede para ela criar juízo, alegando que Theo pode ficar com quem quiser. Estela cita que ele pode se separar de Dinah judicialmente. Dinah comenta que Theo humilhou ela e traiu a mesma, sendo assim está apaixonado por outra mulher. Estela pergunta se é por conta disso que ela está querendo se vingar através de sua filha. Bia abraça seu pai e diz estar adorando. Regina diz que em um lugar desses não dá vontade de ir embora. Bia diz que vai passar e se despede de Ismael. Bia observa a paisagem. Em seguida, Tato e Dudu chamam ela. Bia pede para os meninos irem até ela, mas Bia acaba indo. Bia apresenta Tato e Dudu para Regina e Ismael. O pai de Bia convida ambos para almoçar com eles. Após isso, Bia e Tato conversam. Ele diz para ela estar diferente. Sendo assim, a mesma havia mudado. Ambos dão volta juntos. Sininha pergunta o que Naná está achando do escândalo do Zeca. Em seguida, ela cita que terá que conversar com a Agenor. Naná sente pena de Sofia. Sininha interrompe a conversa de Fátima e Tibério, mas Fátima finge não ouvir ela e continua. Raul cita que é a primeira vez que eles almoçam juntos, em casa no domingo. Guiomar cita que ele está lá por vontade própria. Andresa diz que não deixaria ela sozinha. Guiomar cita que Raul está olhando ela de rosto feio. Em seguida, ela pede para Andresa parar de todo domingo almoçar na casa de Dinah, pois parece não ter comida em casa. Guiomar cita que Andresa gostaria de fazer algo diferente nos domingos. Raul cita que nunca percebeu que seria um sacrifício ela acompanhá-lo na casa da irmã dele. Raul pergunta se é difícil Andresa almoçar com ele na casa de Dinah. A mesma se nega. Guiomar cita que Andresa gostaria de ficar em casa de vez em quando. Raul pede para ela deixar Andresa responder. Em tom alto, ele sai e diz que perdeu a fome. Em seguida, sai da mesa. Guiomar pede para Andresa deixar Raul.